Olá pessoal, boa terça-feira, aqui é Douglas Omiti, falando hoje um pouquinho de constelação, falando do mundo terapêutico. Tá, hoje o assunto que eu queria falar, claro que eu vou estar falando da constelação familiar. Sempre quando nós falamos da constelação familiar, a gente fala de movimentos inconscientes, de movimentos que nós não temos consciência, a gente não sabe que aquilo está acontecendo. São posições perante a nossa família que nós tomamos de forma inconsciente. E quando você constela, você traz a consciência, você olha aquilo de uma forma com clareza, aquilo vem à tona para você e você percebe que você está num lugar muitas vezes que não é seu. Tá? Um dos temas que a constelação trata muito, a gente vê muito em constelações e que muitas vezes as pessoas entendem mal esse tema, é a questão, por exemplo, muitas vezes de um marido, uma mulher, um casal, quando um deles, de forma inconsciente, muitas vezes não quer mais essa relação e sai desse âmbito desse relacionamento. Né? Então, muitas vezes, do casal não quer mais permanecer casado e ele começa a olhar para fora, ele começa a sair dessa relação. Tá? Ele começa a deixar esse local de marido ou esse local de esposa vago. Normalmente, o que acontece? Um dos filhos assume esse local como companheiro da mãe ou como companheira do pai. Tá? Eu vou pôr os bonequinhos aqui para a gente ter uma ideia, eu acho que fica mais claro para a gente visualizar isso. Lembrando que isso sempre é inconsciente, tá, gente? Isso não é um processo que nós pensamos nele. Então aqui está o casal, né? E quando existe esse movimento, vamos supor, do marido olhar para fora, de não querer mais essa relação, muitas vezes o filho assume esse local, tá? Junto da mãe, né? Ó, e ele assume esse local que seria do pai, tá? E aqui se cria um emaranhado. Essa criança, esse filho, quando ele chegar na idade de buscar um relacionamento, ele vai estar emaranhado nessa relação do pai e da mãe. Ele vai ter muita dificuldade de ir para a vida e muita dificuldade de encontrar alguém, tá? Porque ele já tem na realidade uma companheira, tá bom? E isso precisa ser constelado para que ele retorne ao lugar de filho. Os filhos não devem ficar entre os pais, isso são questões deles que precisam ser resolvidas entre eles. Tá certo? Isso é muito comum. O mesmo acontece com a filha muitas vezes, né? Muitas vezes a mulher não quer mais essa relação, sai dessa relação e a filha assume esse local de companheira do pai, tá? E isso emaranha a vida dessa criança, dessa menina, que vai ter dificuldades no futuro de encontrar um companheiro, de sair para a vida. A vida da pessoa normalmente fica muito amarrada a problemas familiares, ela não consegue seguir o caminho dela, não consegue se firmar num relacionamento, sabe? Fica aquela vida amarrada, como a gente fala. Nossa, eu estou com tantos anos e não consigo sair de casa, não consigo me desenvolver profissionalmente, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que resolver as questões deles, sabe? Fica muito preso nesse sentido. Ela tem que sair e voltar para o lugar de filha e os dois têm que se acertar, têm que resolver rompendo esse casamento de vez e cada um seguindo o seu caminho, né? Ou passando a olhar para os problemas desse casamento e resolvendo, tá? O Bert Hellinger muitas vezes em algumas constelações falava, é melhor deixar esse marido embora, porque se ele não for, ele só vai ficar emaranhando a família, tá? Então é importante realmente isso ser analisado. Os nossos filhos, eles não é que eles não possam ser nossos amigos, mas eles sempre vão ser filhos. Tá? Então, certas coisas que dependem do casal não devem estar envolvidos os filhos no meio, senão acontece isso aqui. Ó. O casal brigou, não tem que pôr os filhos no meio. Vai acontecer isso aqui se você colocar os filhos no meio. E isso vai emaranhar a vida deles. Eles não vão conseguir ir para a vida. Eles vão ter problemas posteriormente. Isso é uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia do consultório da constelação. Tá? Então é importante a gente fazer esse movimento de que ó, coisas do casal são resolvidas pelo casal. Os filhos são para ir para a vida, para formarem novas famílias, para passarem a vida adiante, para vivenciar a prosperidade, vivenciar financeiramente o seu crescimento. Deixa eu voltar para mim agora. Tá? Então a dica terapêutica da semana é saber se colocar dessa forma. Quando um casamento tem problemas, ele precisa ser resolvido entre o casal, não pôr os filhos no meio. Então, essa coisa de se abrir com filho tem um limite. Tá? Desculpem aqueles que têm esse hábito, né? Mas a gente tem que falar isso para tentar melhorar a condição das famílias, de modo geral. E é o que a gente vê na constelação, que isso acontece, isso atrapalha muito. Tá bom? Boa semana a todos, espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Me sigam no Instagram, Douglas Omit, logo esse vídeo vai estar lá também. Né? E também no Instagram já vou postar agora e no YouTube também eu vou postar no meu canal, Douglas Omit, sobre constelações e cartomancia.
Grande abraço a todos.